Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal e hoje mais um review, tá? Vamos fazer um review do Lemonade do aespa, que saiu 29 de maio, segundo álbum da carreira delas, segundo full álbum, né? Que na Coreia eles dão uma nomenclatura diferente, mas segundo álbum da carreira, é isso. Vamos fazer um review desse álbum. Eu pretendia fazer um react, sorry por não ter saído um react. Mas, sendo bem sincera com vocês, fazendo um pequeno desabafo que não vai ficar tão pequeno, eu tô ultimamente com bastante dificuldade de fazer vídeos de react, seja de single, seja de álbuns. Eu fico numa cobrança muito forte comigo quando tô fazendo react, de ter reações, muitas reações, de ter alguma reação ouvindo a música. E às vezes a gente não tem nenhuma reação ouvindo a música, gente. A gente não faz, ah, meu Deus, sabe? Ou chora. Às vezes a gente tá gostando muito da música, mas não tá tendo uma puta reação. E às vezes eu fico me cobrando muito isso, daí eu faço um vídeo de reação e eu acho que o vídeo ficou ruim, eu não posso, isso já aconteceu várias vezes. Tipo, eu pretendia fazer o react do álbum do aespa, pretendia fazer react de singles dessa sexta-feira, e os dois eu fui tentar fazer e eu achei que não tava ficando bom, e daí tu perde o feeling de gravar o vídeo e desanima, sabe? Então eu tô muito ultimamente fazendo poucos reacts, eu perdi o feeling de gravar react, é isso que eu quero dizer. Alguma coisa eu perdi. Perdi o feeling, sabe? Eu boto aqui pra gravar. Às vezes eu tô super animada pra ouvir um álbum, daí eu boto a câmera pra gravar e tudo. E daí eu começo a ouvir a primeira música, eu já vejo que eu não tive uma reação super uau. Eu já perco um pouco a vibe de ouvir o álbum inteiro, sabe? Então eu só queria fazer esse mini desabafo com vocês de por que não tá sendo tanto react ultimamente. Eu acho que o último react que saiu de álbum, assim, teve da Jessie Ware, teve da Ice Blood, mas são álbuns mais antigos, né? Mas desse ano eu acho que o último foi da Slater, se não tô enganada. Teve o react do Deluxe, do Locket da Madison Beer, mas também foi outro react que eu gravei e no final eu postei porque eu achei que ficou legal o vídeo, eu achei que rendeu bons comentários e tudo, mas também foi um que eu fiquei um pouco desanimada. Eu achei que não ficou Opa, eu achei que não ficou tudo que podia ser, sabe? Então eu tô muito nisso. Eu tô tentando não botar isso muito na minha cabeça, não me cobrar muito, porque tem reacts que não vão render muito. E também, gente, porque às vezes eu tô simplesmente não tô afim de gravar um react, sabe? Quando tu não tá naquela vibe de vou gravar um react, sabe? E eu penso que react é muito timing, sabe? Se eu não vou conseguir gravar na sexta e postar no sábado, eu já acho que não vale a pena gravar esse react, eu já acho que vai ser perda de tempo, que não vai ter muito alcance e tudo. Eu acho até que o do aespa teria alcance, mas realmente, genuinamente falando, era um álbum que eu queria ouvir comigo, sozinha, sem uma câmera, sem tendo que me forçar a ter muitas reações, sabe? Eu queria ouvir esse álbum, ouvir várias vezes, mergulhar nele pra fazer aqui um review completinho, bonitinho, com as minhas primeiras impressões, sabe? Eu particularmente prefiro muito mais meus vídeos de review do que meus vídeos de reacts, porque eu acho eles mais completos. Eu sei que o de react é mais impactante, eu sei que vocês gostam mais. Até eu falo, né? Eu gosto mais de react e tudo, mas eu particularmente em questão de prazer de fazer o vídeo, eu acho que o review fica bem melhor, eu gosto muito mais. E vocês deixam aqui nos comentários qual formato vocês preferem mais. Vocês gostam mais de review ou gostam mais de react? O alcance do canal não tá tão bom nas últimas semanas. Isso também está colaborando para eu não fazer tantos reacts, gravar tantos vídeos do geral, sabe? Gravar vídeos no geral. Porque desanima, tu fica, bah, eu passei um tempão gravando esse vídeo, editando, deixando ele tão bonito, fazendo a capa do vídeo, e daí o vídeo flopa, né? Faz menos de 100 views. Pro meu nível de alcance de canal e tudo, menos de 100 views é um flop total o vídeo. E, sabe, eu sei que alguns conteúdos não vão chegar em tanta gente, tipo, eu sabia que o da Jessie Ware, da Ice Blood, não teria tanto alcance, mas daí tu faz um vídeo de um artista grande, que tem um nome e tudo, e daí o vídeo flopa, daí fica, meu Deus, perda de tempo. Que nem o meme da menina, né? Mas vai passar essa fase. Eu preciso muito da colaboração de vocês pra melhorar essa fase, tá? Eu sei que ficou enorme essa intro, gente, só Deus sabe como é que eu vou editar isso. Mas, resumindo, é isso, tá? Eu só queria deixar vocês a par do porquê que eu não tô fazendo tanto react e porque ultimamente eu não tô gravando tanto vídeo no geral, porque o desempenho do canal e
meu momento atual, que eu tô trabalhando muito, eu tô estagiando, eu tô fazendo TCC, eu tô no último ano da faculdade, então é muita coisa na cabeça e às vezes a gente não tá de gravar um vídeo e, sabe, entende? Tá enorme, já tá dando a duração de um vídeo, mas com certeza, eu obviamente vou editar esse começo, tá? É isso, e vamos para o vídeo. Bom, vamos começar nosso review. Não vou fazer um review faixa a faixa, falando de cada faixa do álbum. Eu vou fazer um review mais no geralzão, falando do álbum, curiosidades e trazendo minhas favoritas, as que eu menos gostei. Acho que vai ficar mais legal esse formato para esse álbum. Então, espero que vocês gostem desse formato para esse review. Bom, segundo álbum de estúdio da carreira das meninas, eu gostei bastante do álbum. Para mim, ele entregou tudo o que eu esperava desse álbum, de um álbum do aespa. É um álbum basicamente de músicas dançante, com bastante atitude, cante, momentos mais melódicos, outros momentos com flow mais rap. Eu gosto muito no aespa que todas mandam um flow muito legal, todas cantam muito bem quando precisa, todas dançam muito bem. Gosto como elas todas, não tem uma que é a melhor cantora, ou uma melhor dançarina, uma melhor, ou uma que é o rapper. Não, todas são muito boas, todas são muito completas e se unem muito e formam o aespa que eu gosto tanto. As 4 primeiras músicas do álbum são as mais dançantes mesmo, experimentais, bem batidão mesmo. A gente abre o álbum com Whole Different Animal, que é parceria com G-Dragon. É uma música que quanto mais eu escuto, mais ela cresce e fica boa. Eu gosto bastante dessa música, eu gosto como ela não tem uma estrutura óbvia de música de K-pop, que eu gosto, adoro, mas eu gosto quando tem grupos que vão contra a onda e fazem uma música diferente do que a gente espera de uma música de K-pop mais dançante. E a partezinha do She's a whole different animal, nananana, é muito viciante. Desde a primeira vez que eu vi essa parte da música, já grudou na minha cabeça. Já grudou na minha cabeça. She's a whole different animal. É muito viciante essa música. Quanto mais tu ouve, mais tu ama e gosta. Minha única crítica pra essa música é que elas não performam a parte do G-Dragon a vivo. Elas cortam a parte do G-Dragon e eu detesto isso com qualquer grupo do mundo inteiro. Eu detesto quando eles botam uma participação na música e daí quando vai para ao vivo não bota a participação da pessoa pra dançar e tudo. Eu aqui no meu quarto fiz uma coreografia pra parte do G-Dragon. Acho que elas super podiam ter feito uma coreografia. Não gosto, a minha única chateação com essa música é isso, que elas sempre cortam a parte do G-Dragon e eu acho muito boa. Quando eu vi de primeira vez eu fiquei meio descartável, mas quanto mais eu escuto, mais eu acho foda e todas as referências e tudo. G-Dragon é rei maravilhoso, ficou muito bom nessa música. E a segunda faixa do álbum é a faixa título Lemonade, que também é o segundo single, e acho que ela segue bem a vibe de Hold for Animal. Também acho ela bem experimental, não tem uma estrutura de música também muito óbvia. Quando tu acha que vai entrar um batidão, ela volta pra trás e vem com uma melodia mais melódica, uma melodia mais melódica, não sei se faz sentido, né? Então, sempre quando tu acha que a música vai ir pra um lugar, ela vai pro outro. Tá uma gritaria, né? Desculpa. Mas quando tu sempre acha que a música vai pra um lugar, ela vai pra outro. Eu acho isso legal. Ouvindo de primeira vez, ela te estranha, mas quanto mais tu escuta, mais tu gosta e ela gruda na tua cabeça. Amei já essa partezinha da coreografia, muito icônico. E eu gostei. Essa música, quanto mais eu escuto, mais ela cresce. E eu adoro o refrão, eu adoro a estética que elas estão para as performances ao vivo de amarelo e preto. Pra mim já tá maravilhoso, icônico. E tem uma outra versão de Lemonade, a última música do álbum, que é com a Becky G. Não muda nada a música, só tem a inclusão do verso da Becky G. E eu particularmente gostei muito mais da versão com a Becky G. Eu amei o verso dela, achei maravilhoso. Ela trazendo coisa mais em inglês, mais o lado rapper dela, porque pra quem não sabe, Becky G, antes de ser uma cantora latina de música, de reggaeton e tudo, ela era rapper. E ela mandou um flow maravilhoso, amei aquela parte. E a coisa que mais me surpreendeu é porque quando eu vi de primeira vez só áudio, eu achei que ela cantava todo o segundo verso da música. Só que daí quando eu fui ver aqueles color code, né, vocês sabem, das letras, quem canta cada parte, daí eu vi que a Ning Ning canta a segunda parte do verso, e daí eu percebi como elas têm as vozes parecidas,
Nunca tinha percebido isso. Elas têm as vozes muito similares, eu ia falar similares. Elas têm a voz muito similar, uma coisa mais rouca, muito boa. Eu amei, pra mim também o verso da Ning Ning no segundo verso. É também muito icônico, ela falando muitas graças, blá, 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 blá. Muito icônico, maravilhoso. É a minha parte favorita da música. E eu achei que a Becky G agregou muito e eu queria muito ver um clipe das duas, elas juntas e tudo. Eu acho que seria muito maravilhoso. Pra mim, tinha que ser essa versão single com a Becky G. Hold up, pop out. Big BG, the beat is for business. Speak my name, I'm charging you interest. I do best, I do and better. 아바다만 수다 push, don't need permission or forgiveness. 소표정으로 너 세봐. Muchas gracias, mi amor. Sobre parcerias no álbum, eu normalmente sou meio contra parcerias. Eu acho que na maioria das vezes não agrega muito nas músicas, é mais pra chamar alguém grande, pra dar mais hype na música e tudo. Mas eu achei que nesse álbum, todos os feats desse álbum estão maravilhosos. Adoro o feat com o G-Dragon, adoro o feat com a Becky G, pra mim ela trouxe muita personalidade. E eu adorei a participação do Ty Dolla $ign, que pra mim, Switchblade pra mim é a melhor música desse álbum disparado. E eu amei a participação do Ty Dolla $ign. Eu nem sou uma grande fã dele, mas eu achei que o verso dele ficou maravilhoso. E eu achei que combinando muito com o título da música de switch, de mudar. Quando chega o verso dele, muda completamente a música. A primeira parte dela é muito cante, muito viada, muito maravilhoso, trazendo uma vibe mais house, maravilhoso. Era quando eu fui ouvir de primeira vez Lemonade, ver aquela batida, eu fiquei, nós vamos pra uma coisa mais house, não sei o quê. E a música não vai. De primeira ouvida isso me incomodou, porque eu fiquei, eu queria que elas tivessem feito isso, né? Com uma coisa mais house, tipo o que elas fizeram em Whiplash. Mas não vai, só que eu me acostumei já adoro a música, me acostumei. E aqui em Switchblade, elas fizeram tudo que eu esperava e muito mais. Eu amo esse refrão. Eu até me esqueci o refrão da música, mas tem a voz do Ty Dolla $ign trazendo uma coisa mais grave e ficou muito foda, ficou muito icônico. Eu amei essa música, pra mim tinha que ser single. Eu sei que não vai ser, porque no K-pop lança 2 singles e foda-se o álbum, mas pra mim tinha que ser single, com clipe bafônico. Eu amei essa música, perfeita, a melhor música disparada do álbum. Tô apaixonada. Time to slash. Let's go. Outra que foi bem surpreendente pra mim foi Can't Help Myself, que ela tem uma vibe pura rock, é música rock do começo ao fim. Gostei bastante, acho que combinou super com elas. Elas já tinham feito alguma coisa semelhante, me lembrou um pouco como se tu pegasse a guitarrinha de Dirty Work e fizesse ela ser o molho da música, sabe? A guitarra do começo ao fim, os vocais delas bem forte pra frente na música. Eu gostei bastante dessa música, foi uma boa surpresa dentro do álbum. Quando eu terminei de ouvir Can't Help Myself, eu pensei, eu acho que Camouflage vai ser uma música mais tranquila, né? Porque a gente veio de 4 pancadão assim, e eu pensei, vai vir alguma coisa mais tranquila, mais soft, e eu tava certa, veio Camouflage, que eu não sei porquê, me lembrou muito Charli XCX, me lembrou muito, muito daquela fase do Charli e do Crash, me lembrou muito algo que estaria nesses álbuns, me lembrou muito 1999, que é a parceria dela com Troye Sivan, me lembrou bastante, e me lembrou bastante coisas do mundo Crash, e eu particularmente adoro, porque eu sou muito fã do Crash, pra mim o Crash é o melhor álbum da Charli até hoje. Gosto muito de quando ela experimenta, quando ela faz umas coisas mais diferentonas, mas quando ela vai no pop, meus amores, ela faz muito bem, muito bem. E essa música me lembrou muito, tudo. O flow no segundo verso, a melodia, a produção da música em alguns momentos, me lembrou bastante. Até fui até pesquisar se não tinha dedo da Charli, né, na composição, alguma coisa. Aparentemente não tem, mas me comenta aqui embaixo se tiver alguma coisa, eu não achei. Mas me lembrou bastante. E não é uma crítica, tá? Eu amei, porque eu adoro essa vibe na Charli, eu amei a vibe com elas, acho que combinou muito. Gosto quando elas fazem coisa mais pancadão, atitude, mas também eu gosto que elas trouxeram esse lado mais soft delas, e eu queria até ver mais na carreira esse lado mais soft, fofinho, porque eu acho que combina muito com elas e com a voz delas.
continuando nessa vibe mais fofinha, nesse lado mais fofinho delas, tem My Plan, que é uma baladinha pura, sem flow, tudo, é tudo no vocal, na cantoria. Muito fofinha a música, me lembrou bastante Forever delas, bastante. Eu gostei bastante da música, eu acho que podia ter um build em alguma coisa, mas eu achei ela muito fofinha e me surpreendeu ter uma música desse tipo no álbum, porque eu não lembro delas fazerem isso. Fazia tempo que elas não faziam esse tipo de música mais soft, mais tranquilinha. Eu gostei bastante de ter no álbum, eu acho que ela tá bem posicionada no álbum, mais pro final, assim, pra gente finalizar o álbum mais tranquilos, sem tanto pancada na nossa cara. You and I hit that up. Is that I wanna take it? Yeah, in my plan. Mas voltando pra vibe mais dançante do álbum, a gente também tem duas músicas. Tem duas músicas do álbum que pra mim seguem bem a vibe do que elas estão trazendo nesse álbum e complementam bem o álbum, que é Shaking e Bite. Elas seguem bem a vibe uma da outra. Shaking me lembrou bastante, tem uns elementos mais indianos, eu senti. Ela me lembrou bastante algo que o Blackpink lançaria no Born Pink, que elas trouxeram bastante dessa influência, me lembrou bastante Pink Venom. Sabe, o instrumental dela me lembrou bastante. É algo que eu veria o Blackpink cantando. Achei bem legal essa música, gosto bastante. Yeah, shaking. I'ma have a shake, shaking. I'ma have a shake, shaking. E Bite, pra mim, é bem a aespa, né? A fórmula aespa, trazendo alguns elementos diferentes e tal. Não é uma grande música que serviria como single, mas ela complementa bem o álbum, bem gostosinha, bastante atitude, gosto bastante. Better stay off my bad side. Careful, 'cause I bite. 널 가뿐히 삼켜버릴 one bite. Músicas que eu menos gostei de primeira ouvida desse álbum foram Roll e Till We Die. Falei certo? E Till We Die. Roll eu não gostei. É minha menos favorita, com certeza, desse álbum. Desde a primeira ouvida eu já fiquei. Não, essa melodia não desce pra mim. E eu entendo o que elas quiseram trazer nessa música, porque é uma música que fala bastante sobre haters. É um shade, uma diss track pros haters. Eu gosto da letra e tudo, mas essa melodia na música e até o instrumental dela eu achei muito bobinho, muito cheesy. Me lembrou muito música infantil, a melodia, meio natalino também. Eu não gostei, eu acho que tinha que ter uma outra vibe, sabe? Tinha que ser uma coisa mais atitude mesmo, porque, pô, tá mandando uma diss track pro haters, daí tu vem toda fofinha, meiguinha, sabe? Pra mim, não ornou tudo, eu entendi o que elas quiseram trazer, uma melodia mais fofa, com uma letra mais shade, mas pra mim não funcionou. É a que eu menos gostei disparado desse álbum, realmente não me desce, e quanto mais eu escuto, menos eu gosto. Watch me roll, roll, roll my eyes, I'ma lose my mind. All you do is bring me down, what a waste of time. Till We Die, eu não gostei dela porque eu achei ela a mais genérica, a que mais destoa do mundinho aespa. Essa música, na verdade, me passou muito uma vibe Ava Max. É uma música que eu veria a Ava Max lançando e todo mundo criticaria ela por lançar a mesma música, a mesma fórmula toda vez. Sabe, eu até me surpreendi, porque quando eu comecei ouvindo a música, aquele refrão, eu fiquei, vai cair numa coisa mais synth pop, não vai ornar nada, vai ser completamente perdida essa música, bem genérica. E não, ela ameaça que vai cair numa coisa synth pop, só que daí corta e vai a batidinha normal de novo. Não sei, eu acho que ela tinha tudo pra ser muito ruim e no final eu acho ela tolerável. Não me incomoda ela estar no álbum, acho até que ela tá bem posicionada mais pro final do álbum, mas no geral não está entre as minhas favoritas. Pra mim é o Fede Não Cheira, sabe? A música é boa, mas não sei se faz jus a esse álbum, não sei. Fiquei em cima do muro com essa música. No one's 손을 잡고 달려, cross my heart, we'll always be together till we die, till we die. Mas é isso, eu gostei bastante desse álbum, me surpreendeu bastante. Não esperava que eu fosse gostar tanto desse álbum como eu gostei. Estou muito ansiosa para ver performances ao vivo de todas as músicas desse álbum. A que eu tô mais ansiosa, com certeza, é Switchblade. Eu espero que tenha uma coreografia muito boa, muito babado. Todas eu gostei, né? Acho que todas ao vivo vão ser muito boas, muito legais de se ver.
e tô bem ansiosa. Vai ter show do aespa nesse ano. Ah, não lembro agora, setembro, eu acho, é setembro. Eu lembro que era perto do feriado de setembro. Vai ter show delas em São Paulo. Não vou assistir, infelizmente, porque acho que até já esgotou e também não teria como eu ir, tudo seria muito em cima. Mas quem sabe numa próxima elas não venham num festival. Por favor, né? Pra mim elas são a cara de festivais. Pô, elas podiam estar num Coachella da vida, um Lollapalooza, eu acho também muito a cara delas. E num Rock in Rio, eu amaria ter a aespa no Rock in Rio, gente, eu surtaria. E o Rock in Rio desse ano, né, mudando completamente de assunto, mas, pô, né, podia ter um Big Bang. Nossa, eu ia surtar se tivesse Big Bang no Rock in Rio, né. Até agora, o line-up do Rock in Rio não me chamou muito atenção. Gostei que tá tendo inclusão do K-pop, mas eu queria mais, gente. Podia ser um dia de K-pop, imagina. Seria muito foda. Imagina o BTS no Rock in Rio, gente. Arrastaria multidões. Então, sei lá, até agora pra mim o line-up, tirando Zara Larsson, que eu amo e sempre vou dar o meu streaming, sempre vou dar a minha atenção a ela. Eu dava atenção a ela antes dela ser, né, dela ser famosa, tá? Eu tava ali dando meu streaming, pagando as contas dela. Aí eu tava aqui quando tudo era mato, tá? E agora todo mundo vem dizer, ah, eu sou fã, ela era injustiçada. Mentira, ninguém defendia a Zara. Mas, tirando a Zara, o resto pra mim tá muito o óbvio, e quando não é óbvio, é decepcionante. Ah, não sei. Tá achando bem ruim o line-up do Rock in Rio, nada tá me despertando muita vontade pra assistir o show e tudo. Mudei completamente de assunto, né? Desculpa. Mas é isso, quero ver muito. Eu tô muito ansiosa pra ver elas ao vivo com a setlist do show, da turnê. Espero que todas as músicas do álbum estejam nessa setlist. Se não tiverem, tirando o Roll, que eu não quero, tirando o Roll, pra mim todas as músicas têm que estar na setlist, tá bom? E pode tirar também Till We Die, que, né, não precisamos. Mas o resto tem tudo ter performance. Bite, Switchblade, My Plan. Nossa, mas deve ser muito fofo ver My Plan ao vivo. Camouflage, tudo tem que ter. Shaking, Can't Help Myself. Imagina essa música ao vivo. Vai levar mais ainda essa música. Eu já adoro a música e vai levar mais ainda. Então tô bem ansiosa pra ver elas ao vivo. E é isso, gente. Esse foi o review. Espero que tenham gostado desse review. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilha com todo mundo, comenta aqui embaixo quais são suas opiniões sobre o álbum. Se você gostou, se você não gostou, quais são suas favoritas, quais as menos favoritas. Eu fiz um vídeo ranqueando os singles do aespa, então vai lá assistir também para já ter um background do grupo. Se você ainda não ouviu, não conhece o grupo. Esqueci o que eu ia falar. Se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho. É muito importante ativar o sininho e acompanhar a comunidade, tá? Sai vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, mas ocasionalmente sai vídeos extras no canal, então é muito importante manter o sininho ativado e acompanhar nossa comunidade. Lá eu aviso quando sai vídeo novo, vídeos que eu tô pretendendo lançar, faço enquetes, faço mini reviews de álbuns, de EP, de single, então bem legal vocês acompanharem a comunidade. Tem TikTok, tem Instagram. Tem shorts também. Eu parei um pouco de postar shorts, mas eu vou voltar, prometo. E acho que é isso. A gente já perdi até o feeling de gravar vídeos. Faz tempo que eu não gravo vídeo. Me deu um bug cerebral agora. Mas espero que tenham gostado. Um beijão, tchau e até o próximo vídeo.